Você já pensou em ficar um mês na Irlanda? Quanto custa? Como se organizar? O que levar? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você o meu planejamento. Desde as passagens, o quanto eu já gastei aqui no Brasil, o quanto eu pretendo levar para gastar lá na Irlanda, a documentação que eu preciso apresentar e, claro, dicas super importantes que vai facilitar bastante o seu planejamento. Eu gosto de planejar as minhas viagens internacionais com no mínimo 5 meses de antecedência. Tudo começa pela compra da passagem, esse é o meu ponto de partida. Depois disso, eu começo a fazer o acompanhamento ali do câmbio da moeda para verificar se já é hora de comprar, se eu espero um pouquinho mais e ir para os próximos passos. A escolha de um mês, no caso da Irlanda, teve alguns motivos e eu vou explicar eles para vocês. Primeiro, eu não queria um tempo tão longo onde eu tivesse que ter outras responsabilidades, como alugar casa, trabalhar lá. Então, dessa vez eu queria fazer diferente, como eu expliquei no vídeo anterior. A segunda parte é a questão de ter tempo também de poder trabalhar remotamente. A terceira coisa seria tempo para a criação de conteúdo. E também ter tempo para curtir os meus amigos, passear, visitar os lugares que eu quero. Outro fator que é muito importante quando se fala de Irlanda é o tempo. O clima lá é muito instável, chove bastante, fica nublado, então se eu tivesse um período curto, talvez os dias que eu estivesse lá, o tempo não me possibilitaria visitar todos os lugares que eu desejo, porque muitos são ao ar livre. Agora, 3 fatores importantes que me influenciaram na decisão de ir entre setembro e outubro. Primeiro, o motivo de ser aniversário dessa minha amiga que eu vou ficar hospedada na casa dela. Então, apesar de eu não estar no dia do aniversário dela, eu vou poder encontrá-la logo em seguida, e isso é muito importante para mim. Segundo, outubro é quando inicia o outono na Europa. Então, se eu já sou apaixonada pela Irlanda, se eu já sou apaixonada pela Europa, em outubro eu fico ainda mais, porque eu amo ver aquela vegetação, a natureza, tudo dourado, eu acho a coisa mais linda. E o terceiro é porque 14 de outubro é o dia que completa 6 anos de quando eu cheguei na Irlanda em 2019 para morar. Essa data para mim foi um marco na minha vida e estar lá neste dia tem um significado muito importante. Com certeza eu vou fazer algo diferente, vou comemorar mesmo assim. Eu sou muito grata de estar tendo a possibilidade de poder passar essa data lá na Irlanda. Agora vamos para a parte prática do negócio, o financeiro. Eu dividi em 2 etapas, o pré-viagem e durante a viagem. No pré-viagem, eu tenho a passagem aérea, que eu paguei 4.100 com a Air China, e o seguro viagem, que eu paguei o valor de 732 com o Bradesco através da Livelo. Inclusive, através dessa contratação, eu já acumulei 11.000 milhas. Depois eu vou trazer um vídeo trazendo essa minha estratégia, pois com 11.000 milhas eu já consigo fazer uma viagem aqui dentro do Brasil. Agora vem durante a viagem. Eu coloquei um valor onde é o máximo que eu posso gastar e eu não posso passar de jeito nenhum deste valor. O valor escolhido foi de 1.500 euros. Inclusive a minha meta é reduzir esse valor, não é chegar a esse valor. Mas eu acho importante a gente ter ali uma margem, né, caso aconteça alguma emergência. O que está incluso dentro deste valor que eu estabeleci? Está incluso absolutamente tudo, desde alimentação, transporte, contas, compras, presentes, passeios, viagens, tudo que eu fizer tem que estar envolvido nesse orçamento de 1.500 euros. E agora explicando como que eu fiz a base de cada um dos itens. Vamos começar pela alimentação. A alimentação eu calculei ali em torno de uns 400, 450. Tanto o mercado quanto se eu for a restaurantes, enfim. Eu gosto de cozinhar. Uma das coisas que eu mais gosto na Irlanda é o mercado, então não tenho problema nenhum. E isso vai trazer uma economia muito grande também na minha viagem. Vou mostrar para vocês quando eu estiver indo lá no mercado. Eu sei que teve um aumento
com relação à última vez que eu fui na Irlanda, né, no mercado, mas mesmo assim eu acho que é um valor ali que eu considero bem acessível se a gente for fazer a comparação aqui com o mercado do Brasil, que eu acho que está bem mais caro. Para o transporte, eu calculei o valor de 100 euros. Eu acredito que eu vou conseguir fazer a compra do Lipcard mensal, que é o cartão ali que a gente utiliza para fazer o transporte de Dublin. E nele a gente consegue utilizar o Dart, o Luas e o ônibus, que são os 3 principais meios de transporte lá na Irlanda. Para os passeios e viagens, eu separei o valor de 300 euros. Então tem algumas atrações lá em Dublin que eu quero ir, que são pagas, e também tem algumas outras cidades que eu quero conhecer ali da Irlanda. Então esse é o meu orçamento para fazer essa parte da viagem. Coloquei também o valor de 100 euros para contas, que seria internet, se eu decidir fazer academia e outras contas ali no geral, que geralmente a gente tem ali no mês. E para compras e presentes, compras para mim, coisas que eu quero comprar para mim, e para presentes que eu quero trazer aqui para o pessoal do Brasil, eu coloquei ali o valor de em torno de 250 a 300 euros também. Então, basicamente, essa foi as minhas contas e é esse teto que eu estabeleci para fazer os gastos. Fazendo o cálculo de todos esses valores que eu trouxe para vocês, dá aí em torno de 1.200 euros. Então, eu tenho essa margem de 300 euros, caso eu tenha alguma emergência ou tenha alguma coisa que eu tenha que gastar um pouquinho a mais no que eu estabeleci. Um ponto que eu achei melhor fazer para ter uma economia maior é levar algumas coisas aqui do Brasil. Por exemplo, todos os itens de higiene pessoal e de maquiagem e as minhas roupas que eu usei quando eu morei lá, eu já vou estar levando. Então, shampoo, maquiagem, creme, tudo eu vou estar levando do Brasil. Lá na Irlanda, esses itens não são caros, mas como a gente está fazendo a conversão, eu estou utilizando a conversão porque eu estou gastando em real, né? Estou convertendo o real para o euro e tá bem caro o euro. Então, qualquer economia que eu tenha vai fazer a diferença no orçamento final. Sobre dinheiro, eu tenho 3 formas de levar o dinheiro para a Irlanda. Então, eu vou levar uma parte em espécie, a outra parte pelo Wise, e eu tenho uma conta irlandesa, então também pretendo usá-la. Só que antes eu preciso resolver algumas coisas burocráticas para fazer a utilização dela. Aliás, eu pretendo trazer um vídeo para vocês só sobre o Wise. Eu utilizo o Wise praticamente desde quando eu fui para a Irlanda. Inicialmente eu comecei usando o N26 e depois todas as minhas transferências Brasil-Irlanda, Irlanda-Brasil, eu fiz com o Wise, inclusive o pagamento da minha cidadania. Mas agora eu tenho o cartão virtual e o cartão também físico. Essa utilização eu nunca fiz, porque na época que eu morava não tinha essa possibilidade. Então vai ser a primeira vez que eu vou utilizar dessa forma e depois eu trago para vocês as minhas impressões. Caso você queira conhecer o Wise, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você consegue fazer uma transferência de até R$3.000 sem tarifa. E a parte de documentação, que é super importante. Vou falar todas as documentações aqui por cima que são necessárias no meu caso de turista. E depois, gente, eu vou fazer um vídeo detalhado de documentação, porque esse é um fator muito importante na viagem, não dá para eu falar rapidinho nesse vídeo e se eu for me prolongar nesse assunto, o vídeo vai ficar muito longo também. Primeira documentação, passaporte com no mínimo 6 meses de validade. Segunda documentação, passagem, ida e volta. É obrigatório você apresentar a sua passagem de volta. Terceira documentação, seguro viagem. Quarta documentação, não é obrigatório, mas eles costumam questionar e você deve apresentar essa comprovação, que é a parte do dinheiro. Como que você vai custear a sua viagem no período que você estiver no país. Quarta documentação obrigatória é ali a parte de hospedagem. Então, caso você for se hospedar em hotel, Airbnb, hostel, você deve apresentar o booking que você fez e o pagamento que você fez para o local. E no meu caso, que não vou me hospedar em nenhum desses locais, que eu vou estar hospedada na casa de uma amiga minha, eu tenho que apresentar uma carta convite.
Então eu vou trazer maiores detalhes disso também no outro vídeo. Esse é meu planejamento inicial. Quando eu voltar, eu conto para vocês o que deu certo, o que eu precisei ajustar. Se você não é inscrito, já se inscreve para acompanhar de perto toda essa experiência, porque vai ter muito conteúdo prático e real da Irlanda. Um beijo e até o próximo vídeo.